Para adquirir experiência em testes e qualidade de software, é muito importante que você primeiro entenda que por detrás da experiência existe, óbvio, o fundamento, a técnica, as estratégias e em teste de software também, um grupo de ferramentas que possa te ajudar a fazer o seu papel. Só que, além disso tudo, ainda tem a questão de o que é que você precisa para que você consiga elevar a sua carreira para um nível mais alto do que o que você está hoje. A experiência em testes, ela é formada ali então por um grupo de conhecimentos, informações, práticas que você adquire durante a sua trajetória e que faz com que você tenha uma visão muito mais ampla do que é a sua atividade em si, como sendo alguém que testa aplicações. Sendo você um analista de testes ou um analista de qualidade, eu tenho 8 pontos que me fazem entender melhor como é que se adquire experiências em testes de software. É por isso que eu gravo esse vídeo hoje para vocês, para trazer para vocês um pouco dessa experiência também. Dentre esses 8 pontos, nós temos a leitura de livros ou conteúdos que você possa encontrar. Tem também a experiência prática, óbvio, de você colocar aquele conhecimento dentro do seu dia a dia e fazer com que aquilo funcione na prática. O compartilhamento de informações, compartilhamento de conhecimentos também faz com que a sua experiência em teste seja aumentada. Além disso, a exposição a problemas complexos e também a consultoria que você pode fornecer para uma pessoa ou para um grupo de pessoas ou para uma empresa. Entender o mercado atual, porque isso também faz com que você reflita sobre como é o seu conhecimento e como ele se adequa. E aqui tem mais um ponto ainda, que seria aqui no caso o meu sexto ponto, que é de você se expor também a contextos diferentes, porque dependendo do lugar onde você está, pode ser que a forma de interpretar testes e qualidade de software seja diferente das demais. Diversificar o seu conhecimento também é outra coisa que faz com que você consiga adquirir mais experiência em testes de qualidade de software. E por fim, um dos que eu mais gosto, e o meu oitavo ponto aqui, que é a mentoria. E durante esse vídeo eu quero te explicar com mais riqueza de detalhes o que é cada um desses 8 pontos para que você consiga entender e que você também consiga se inspirar e trazer isso para dentro da sua trajetória e conseguir também alavancá-la. E a gente começa com o meu primeiro ponto, que é a leitura de livros e consumo de conteúdos que você possa encontrar na internet ou mesmo nas bibliotecas por aí ou lojas de livros. Eu me lembro da primeira vez que eu tive a oportunidade de saber um pouco mais sobre testes de software. Isso aconteceu na primeira empresa que eu atuei como sendo um desenvolvedor de software. Porque até naquele momento eu ainda atuava como web design, que era uma profissão muito comum que existia na minha época. Ou antes até como um assistente de design, né? Então era um momento que eu ainda não me considerava como sendo um desenvolvedor de software, mas sim alguém que estava contribuindo de alguma forma ali para o desenvolvimento de produtos. Quando eu tive a primeira oportunidade de trabalhar como um desenvolvedor de software, logo no início eu percebi que era um mercado muito competitivo. Continua sendo hoje ainda, né? Se você for olhar para as vagas que existem hoje para a área de tecnologia, você vai perceber que tem muito espaço para quem desenvolve software e o mercado é super concorrido, né? Por quê? Porque o mercado, a academia forma muitos desenvolvedores e desenvolvedoras, né? Já para a área de testes, naquela época ainda era como se fosse uma piada ainda, sabe? Porque como assim alguém vai ganhar dinheiro por clicar aqui ou acolá? Era dessa forma que o pensamento naquela época, uma época ainda testes não era algo muito bem estabelecido na região que eu morava, pelo menos. Mas eu via ali uma oportunidade. Era uma oportunidade de conseguir crescer uma área ali dentro
que iria me trazer benefícios, grandes benefícios, na verdade. E eu vi que ali haveria uma oportunidade de crescimento muito grande. É muito similar ao que a gente vê hoje no mercado também. Tem ali, né, vagas de testes, mas o mercado não consegue encontrar pessoas realmente preparadas e por isso ele é carente de profissionais muito experientes em teste de software. E aí você vê uma oportunidade de conseguir crescer e de conseguir ocupar essas melhores vagas. Foi essa oportunidade que eu vi naquela época. O que mudava daquela época para cá é que a quantidade de vagas não era tão grande como as que a gente tem hoje. E encontrar pessoas qualificadas também era um problema naquela época. Mas, pensando nisso, a primeira oportunidade que eu tive de conseguir agarrar a possibilidade de me tornar alguém que testa aplicações, naquela época era um analista de testes, logo que eu tive a primeira oportunidade, eu já agarrei aquela oportunidade. Foi numa reunião, a minha diretora de inovação estava falando sobre trazer testes de software para dentro do contexto de desenvolvimento daquela empresa. E eu me lembro que na hora eu já falei, teste de software, vou pesquisar mais, encontrei alguns livros e encontrei alguns artigos. Naquela época ainda em inglês, a maioria das coisas eram em inglês. E eu comprei 2 livros de teste. Eu me lembro que eu fiquei estudando aqueles livros de teste durante 3 ou 4 dias. E ao fim daqueles 3 ou 4 dias, o que eu fiz foi voltar para a minha diretora de inovação e falar, olha, eu quero muito transformar aqui a nossa empresa e ajudar a alcançar esse seu objetivo, que é de criar aqui uma área de teste de software. Eu vou criar sim, e eu mostrei qual era o meu plano, com base naqueles livros que eu tinha lido até então. E isso foi muito legal, por quê? Porque eu consegui me fundamentar. A leitura dos conteúdos fazem com que você fundamente as suas decisões e dê mais clareza e mais confiança para quem recebe a informação que você produziu. Foi exatamente esse o caso. Naquela época que eu li aqueles livros, eu também precisei procurar quem eram os principais autores ou principais autoras que poderiam influenciar a minha carreira em teste de software. Mas veja, a primeira experiência que eu tive lendo, né, consumindo conteúdos, lendo livros, foram de pesquisadores do meu país mesmo, aqui do Brasil. Eram pesquisadores que naquela época eles eram muito conhecidos dentro da disciplina de testes dentro do Brasil. Ou seja, isso me ensinou que eu preciso ter referências. Tendo referências, isso me ajuda a modelar também o meu futuro, a minha carreira. Se eu estou indo no caminho correto ou não, né? Mega importante. Isso também foi muito importante para que eu pudesse, então, ganhar mais experiência em teste de software. O meu segundo ponto aqui, desses 8 que eu trago para vocês hoje como formas de você adquirir experiências em testes de qualidade de software, é a prática. Eu me lembro que depois de pegar aqueles livros, transformar num plano, que fosse um plano realmente factível, um plano que fosse, vamos dizer assim, fazível, né? Eu precisei então começar a aplicar aquilo na prática. Eu me lembro que na primeira vez que eu fui aplicar aquilo, eu construí centenas de casos de teste, que são artefatos que são utilizados dentro da área de teste de software que te dizem uma combinação de dados de entrada e resultados esperados para que você possa avaliar o software, né? E daquelas centenas de casos de teste que foram executados, foram reveladas também centenas de defeitos, falhas na aplicação. Eu me lembro até hoje, foram 341 defeitos encontrados após executar aqueles casos de teste. Ao trazer isso para minha diretora, perceba, foi literalmente colocar aquilo que eu aprendi em prática. Então aquelas técnicas que eu aprendi de testes, eu apliquei na prática e gerou os casos de teste. Executar aqueles casos de teste dentro de um processo fez com que eu conseguisse então revelar ali aquelas falhas que estavam na aplicação. Foi pura prática. Foi trazer o conhecimento e colocar na prática.
Ao identificar quais eram os principais testes, eu automatizei testes também utilizando ferramentas de suporte a testes. E ao automatizar, eu consegui então colocar em prática também isso. E aqui a gente está falando de 2009. Né? Já faz aqui muitos anos já que isso aconteceu. E lá naquela época eu já estava colocando em prática ali a automação de testes, por exemplo, funcional, automação de testes não funcional. Por quê? Porque dessa forma eu colocaria em prática aquele conhecimento que eu tinha obtido e isso me traria mais experiência em testes de software. Ao colocar aquilo em prática, ao revelar os defeitos, aquilo me trouxe muito mais relevância dentro do dia a dia, dentro daquela empresa. Naquela época, passados 3 anos que eu fiquei naquela empresa, meu salário tinha subido já 100%. Ou seja, eu já tinha ganhado o dobro de quando eu tinha entrado na empresa. E eu me lembro que conseguir aumentos de salário naquela época era algo muito difícil. Mas através de tomar as decisões corretas, de estruturar melhor o plano que você vai seguir na sua carreira, isso fez com que eu conseguisse alcançar isso com maior velocidade. E é dessa forma que a gente percebe que o nosso esforço realmente está valendo a pena, realmente está trazendo benefícios que vão mudar a sua carreira. Dentro daquela época, uma das coisas que eu percebi também, e que é aqui o meu ponto 3 dentro desses 8, é que às vezes você estudar e você colocar em prática não é o suficiente para que você consiga otimizar o seu trabalho. Não é o suficiente para que você consiga trazer as melhores formas de trabalho para o seu dia a dia. Às vezes é necessário que você faça cursos, faça treinamentos, porque nesses cursos ou treinamentos é como se a pessoa que criou o curso, que criou o treinamento, o seu instrutor, foi lá e pegou o que era de melhor dentro dos conhecimentos que existiam, né, relacionado à literatura, por exemplo, juntou com a prática que ele ou que ela já teve, e juntou com mais uma pitada de a compreensão de alguém já mais experiente dentro da área, e compilou tudo aquilo de uma forma que trouxesse um benefício mais rápido para você, ou seja, aceleraria ali o seu conhecimento. Foi isso que aconteceu comigo. Eu identifiquei um treinamento que iria acontecer de testes de software. Naquela época era muito difícil encontrar treinamentos de teste de software, quem dirá na minha cidade. Então tinha uma cidade 500 quilômetros de distância da minha, mas mesmo assim eu decidi investir na minha carreira e ir até essa outra cidade, fazer aquele treinamento, e eu saí de lá transformado. Eu aprendi coisas que eu não tinha conseguido conceber até então, por mais que eu lia e por mais que eu aplicava na prática. Isso acelerou o meu ganho de experiência em testes de software. Isso alavancou a minha carreira, porque eu consegui ver coisas que eu demoraria talvez alguns anos para conseguir enxergar. Foi nessa experiência que eu tive a oportunidade de conhecer o Cristiano Caetano, que era uma das minhas referências em testes de software. E dessa forma, a gente começou a ter uma relação de aproximação, uma vez que eu percebi também naquele momento uma das coisas que mudou completamente a minha trajetória. O que eu percebi? Eu percebi que se eu conseguisse ter uma visão de uma pessoa experiente para o meu processo, que eu conseguiria ter respostas mais rápidas. Foi ali que eu vi, então, e que eu percebi pela primeira vez que existia um serviço chamado consultoria. E eu fiz de tudo para fazer com que esse consultor, o Cristiano Caetano, fosse até a nossa empresa e que ali, então, conseguisse esclarecer minhas dúvidas, porque ia demorar muito tempo para que eu conseguisse alcançar essas respostas. E outra, eu não sabia se eu estava fazendo certo. Eu tenho certeza que muitos de vocês que assistem aqui hoje também sentem isso. Será que eu estou fazendo certo? E a presença de um consultor naquela época fez com que eu conseguisse tirar essas dúvidas e entender se eu estava ou não no caminho certo. Mas teve uma coisa que aconteceu ali, que foi, eu me apaixonei pela possibilidade de atuar como sendo um consultor. E me apaixonei desesperadamente sobre isso. Por quê? Porque seria muito legal se eu conseguisse, com a minha experiência prática, a minha experiência da literatura, com a minha experiência resolvendo os problemas ali do dia a dia, eu pudesse também conseguir ajudar pessoas a resolver aqueles problemas
do seu dia a dia. E sabe o que aconteceu? Passado algum tempo, eu tive a oportunidade de ser convidado a trabalhar com o Cristiano Caetano, sendo ele a minha referência. Pensa qual foi o meu sentimento. Eu passei, então, a trabalhar junto com a pessoa da qual eu considerava sendo a minha referência. Ao começar a trabalhar com o Cristiano, eu tive a oportunidade de entender o valor de compartilhar conhecimento. Isso era ali em meados de 2013. E eu já estava começando a viver o meu sonho, que era de um dia ser consultor. E mais ainda, vivendo um sonho de poder trabalhar perto, né, próximo àquela pessoa que era a minha referência. E a minha primeira atuação compartilhando conhecimento foi em uma palestra, em um evento que existia na época, que era o Bratest. E naquele evento eu palestrei pela primeira vez falando sobre testes. Era um público de mais ou menos 100 pessoas, foi muito legal, assim, uma experiência muito marcante na minha trajetória. Mas ali foi só o começo, porque dali, além de palestras em diversos eventos nacionais de renome, como por exemplo o The Developers Conference, a própria Bratest e outros diversos eventos que aconteciam naquela época, mas que hoje em dia já não acontecem mais, como por exemplo o Test Day. São algumas oportunidades que eu tive de conseguir compartilhar o conhecimento através, né, de palestras. Mas eu também consegui compartilhar conhecimentos através de artigos, através de workshops, através de pequenos cursos, através de treinamentos. Eu viajei o Brasil todo dando treinamentos. E muitos desses estados, hoje eu me relembro e vejo que conheci pessoas que até hoje eu preservo amizade com elas. E empresas que foram realmente, que tiveram o seu dia a dia transformados pela atuação que eu tive dentro delas. Então perceba, compartilhar conhecimento me fez com que eu aprendesse mais, com que eu contribuísse para o crescimento de outras pessoas e me trouxesse mais experiência em testes de qualidade de software. Por quê? Porque eu compartilhava e ao mesmo tempo eu aprendia. Eu tinha que pesquisar muito antes de escrever um artigo, ou pesquisar muito antes de escrever os slides que eu fosse utilizar em uma palestra. Isso tudo fez com que a minha visão, o meu conhecimento fosse expandido. Ainda mais com a mentoria de alguém que era referência em testes, fez com que eu conseguisse moldar melhor a forma com que eu levava a minha mensagem. Isso fez toda a diferença dentro da forma com que eu via a qualidade e testes de software daquela época. Outra coisa que aconteceu também ainda dentro dessa oportunidade, eu fiquei por mais ou menos 3 anos trabalhando dentro dessa consultoria com o Cristiano. Uma outra coisa que me fez crescer muito e que é aqui também um dos pontos que você precisa anotar em como ganhar experiência em teste de software foi me expor a problemas realmente complexos. E como que isso aconteceu? Eu atuava como consultor, então o processo de consultoria, e aqui eu relembro para você que o processo de consultoria não é consultoria body shop, onde você é colocado para atuar dentro de uma empresa em um projeto já em andamento, mas o processo de consultoria, de mentoria mesmo, onde eu ia até a empresa, eu conversava com os grandes líderes da empresa, da corporação, junto com os cabeças da organização, entendia, perguntava, indagava a eles sobre como era o processo de desenvolvimento de software e testes que eles tinham. Eu fazia perguntas poderosas para tentar entender como é que aquilo acontecia, e com base nessa resposta, eu então usava de todo o meu conhecimento que eu já tinha antes, né, daqueles outros pontos que eu também já mencionei com você, de literatura, prática, problemas do dia a dia, tudo que eu tinha aprendido até então, as pesquisas que eu tinha feito para poder escrever artigos ou para realizar palestras, e com base em tudo isso, eu então, do problema complexo que o cliente tinha, eu então desenhava, né, para o cliente uma solução que pudesse então ser adaptada àquela empresa e solucionar o problema do cliente. E aqui eu estou falando de diversas grandes empresas nas quais
eu tive a oportunidade de ir e de como alguém que trabalhava na consultoria colaborar para que elas, então, conseguissem alcançar seu objetivo de otimizar o seu trabalho, de melhorar os seus serviços, de melhorar o processo de testes de qualidade de software, de melhorar a forma de gerenciar testes de qualidade de software, a forma de pensar, de idealizar testes de software. E isso aconteceu em 14 empresas naquela época. Outra oportunidade que eu tive ainda, um pouco antes de começar a trabalhar com o Cristiano em si, foi de atuar em outras consultorias. Consultorias que me deram a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, como a Vivo, como a Bolsa de Valores. E nessas grandes empresas, eu também tive a oportunidade de contribuir para o processo de testes de qualidade de software e de melhorá-lo, uma vez que eu já conhecia também sobre prática, sobre a literatura, sobre uma gama grande de conhecimentos relacionados a testes de software. E fazer isso sempre fez com que eu conseguisse me destacar perante as demais pessoas que também atuavam no time. Por quê? Porque quando você se prepara, quando você busca experiência em testes de qualidade de software, isso faz com que você consiga enxergar os processos de uma maneira mais ampla. Foi isso que aconteceu comigo naquela época. Em um determinado momento dessa minha trajetória como sendo consultor, eu decidi que eu precisava mudar a forma com que eu estava operando. Isso porque eu analisei o mercado atual e vi que o mercado estava evoluindo também os seus produtos. E uma das principais áreas que eu encontrei que estava em constante evolução foi o mercado financeiro. Estavam naquele momento aparecendo, sendo criados diversos bancos digitais. E esses bancos digitais me trariam a possibilidade de eu conseguir aplicar os meus conhecimentos em problemas ainda mais complexos. Esse é um dos pontos que eu trago aqui para você também como sendo um ponto de como ganhar experiência em testes de qualidade de software, que é você às vezes precisa analisar o contexto onde você está atuando e verificar se o mercado te oferece possibilidades que vão ajudar você a alavancar também os seus conhecimentos. Porque muitas vezes a gente fica tão estagnado, parado no mesmo lugar, na mesma empresa, no mesmo produto, que isso nos impede de crescer. Aquele foi um bom momento, porque existiam diversos bancos digitais surgindo e eu vi uma oportunidade de, através de uma outra consultoria, conseguir ter uma oportunidade de atuar em um banco digital. Foi a melhor escolha que eu fiz para aquele momento da minha carreira. E eu só consegui identificar por causa desse ponto que eu acabei de mencionar, que é de você analisar o mercado. Dentro dessa empresa, eu tive experiências atuando com sistemas realmente complexos. Estou falando de voltar a colocar a mão na massa e aplicar ali dentro técnicas, estratégias, abordagens e ferramentas de suporte a testes em um ambiente onde não era apenas uma aplicação e um banco de dados, mas sim uma aplicação front-end, e embaixo dela algum tipo de middleware e mais abaixo dela diversas APIs, embaixo delas ainda sistemas mais complexos e mais legados, como por exemplo mainframes. Isso tudo fez com que eu tivesse uma visão, a minha visão, que já era bem ampla naquele momento quanto a testes, que ela fosse ainda maior. Por quê? Porque eu comecei a ver que testes de software não é apenas um pedacinho, mas sim algo que é muito maior, algo que abrange diversas camadas dentro de um sistema e que toda a técnica aplicada, toda a estratégia aplicada precisa ser pensada cuidadosamente para cada uma dessas camadas. Eu me lembro de algo engraçado, porque nessa época eu sempre tinha alguns conceitos já pré-definidos, algumas fórmulas mágicas, dependendo de qual era o contexto em que eu estava, e eu me vi naquele momento lidando com um sistema tão complexo, realmente assim, numa cilada, sabe? Meu Deus, o que é que eu faço agora dentro desse ambiente que é super complexo para mim? E
voltar às origens e relembrar os fundamentos, as técnicas, as estratégias, quais as ferramentas que eu poderia ajudar para me suportar dentro da atividade de testes de qualidade de software, voltar mais atrás e ver processos, a quantidade de processos que eu já tinha visto, a quantidade de clientes que eu já tinha ajudado, tudo isso fez com que eu conseguisse moldar uma nova realidade, uma nova forma de como testar dentro daquele ambiente. Então isso para mim foi algo meio que fluente. Eu não precisei buscar um conhecimento tão específico para aquele determinado lugar onde eu estava agora. Não, o conhecimento que eu já tinha, experiência que eu já tinha, me fez moldar uma solução perfeita para aquele determinado contexto, para aquele determinado momento. E uma vez que eu consegui adquirir um bom conhecimento ali dentro e que eu consegui completar a minha missão dentro daquele determinado escopo onde eu estava, eu percebi que havia ainda algo que me faltava dentro do meu conhecimento. Que era, geralmente, você vai perceber que o mercado financeiro ele tem regulamentações. Essas regulamentações às vezes fazem com que o conhecimento relacionado ao teste de software e qualidade de software não seja aplicado em sua totalidade, utilizando as ferramentas mais modernas existentes no mercado. E eu percebi que isso acontecia geralmente, não algo inverso, isso acontecia geralmente em startups ou empresas que são relativamente novas no mercado. Foi ali então que eu decidi aceitar uma proposta de me tornar um líder de qualidade dentro de uma empresa que tinha acabado de atingir o break-even, ou seja, tinha acabado de sair de ser uma startup e se tornar uma empresa que já já pagava suas próprias contas. Dentro daquele ambiente foi onde eu tive alguns conhecimentos que me fizeram mudar a forma de pensar testes de qualidade de software, de inová-la, na verdade. Eu tive a oportunidade de atuar dentro de uma companhia que utilizava o que era de mais moderno para aquela época. Microserviços com paradigmas de desenvolvimento de software diferentes. Estou falando de programação orientada a objeto, programação estrutural, programação funcional. E tudo isso dentro de um ecossistema no qual existia nuvem, existia DevOps, existia interfaces gráficas em web, em um front-end web, no front-end mobile. E tudo isso, conexão com sistemas legados, né, logística conectada a tudo isso, e utilizando metodologias ágeis e desenvolvedores que eram realmente maduros em testes de qualidade de software. Naquele momento, eu precisei adaptar o meu conhecimento novamente. E esse é mais um ponto que eu trago aqui para você como buscar, como adquirir experiência em testes de qualidade de software, que é atuar em diferentes contextos. Se você ficar a sua vida toda trabalhando apenas em um contexto, por exemplo, o contexto cascata, se você ficar só trabalhando no cascata, isso vai fazer com que você seja direcionado apenas àquela forma de pensar. Se você muda para algo que é, vamos chamar assim, de um nível de maturidade baixo em ágil, você só consegue ganhar experiência ali dentro. Se você começa a mudar, a variar os contextos, ou seja, atuar em empresas distintas que vão fazer com que você tenha outras experiências, né? Ou se você está dentro de uma empresa só e ela é grande o suficiente para que você mude de projetos dentro da mesma empresa, isso faz com que você ganhe mais experiência. Foi o que aconteceu comigo naquele momento. Eu conheci pessoas, desenvolvedoras, que eram muito boas no que faziam. E naquele momento eu percebi que para que eu conseguisse agregar, contribuir mais, fornecer mais valor para o negócio e para o meu time, eu deveria, não só poderia, mas eu deveria cair, retornar às origens de desenvolvimento, engenharia de software e aplicar isso no meu dia a dia. Foi o momento que eu vi que se eu conseguisse desenvolver, voltar a desenvolver software e aplicar os meus conhecimentos de qualidade de software naquilo, que eu poderia crescer mais. Mas o que me fez fazer isso foi o ponto do contexto, de atuar em diferentes contextos. Isso fez com que mudasse completamente a forma com que eu pensava, então, em testes de software. Dessa vez,
eu conseguia então agora passar a contribuir pela perspectiva de desenvolvimento de software, na engenharia de software, na arquitetura do software, contribuindo ativamente nas decisões a serem tomadas ali dentro. Como volto a dizer, que eu consegui ter esse conhecimento, essa luz, esses insights, através de buscar atuar em diferentes contextos. E quando você trabalha em diferentes contextos, você muda, você deixa sua mente mais flexível, e isso faz com que você consiga entender muito mais sobre as diversas facetas que existem dentro do universo de engenharia e qualidade, de engenharia de testes e qualidade de software. Eu me lembro que dentro dessa empresa, inclusive, foi quando eu tive o meu primeiro desejo de fazer mestrado. Olha só que interessante. Fazer mestrado é algo que te abre a sua cabeça, abre a sua mentalidade quanto à forma com que você enxerga o mundo. Eu aprendi que a pesquisa profunda de conhecimentos, ela era muito maior do que eu já fazia antes. Então, eu pesquisava, mas eu pesquisava em fontes mais abertas. Existia um outro mundo, que era um mundo científico, que poderia me trazer muito mais insights para dentro do meu dia a dia, como sendo alguém que testa aplicações. Esse daqui é o meu 7º ponto para você de como adquirir experiências em teste de software, que é diversifique o seu conhecimento. Eu estava muito focado em testes em engenharia de software, mas eu não estava olhando para as demais formas de conhecimento que poderiam agregar ao meu dia a dia. Foi aí que eu pensei, eu preciso buscar um mestrado, mas em uma área que seja diversa, diferente da área onde eu estou hoje. E foi ali que eu tive, então, que eu tomei então a decisão de começar a estudar sobre inteligência artificial, machine learning e tudo isso que está relacionado a essa área, que foi para mim uma grande descoberta, aprender mais sobre algo que era algo que o mercado, né, pedia dentro daquela época, que era algo para onde o mercado caminhava dentro daquela época, mas que não estava diretamente relacionado a teste de software. Mas qual foi a minha proposta? Que eu aprendesse aquilo para que eu pudesse então favorecer a área de teste de software com o uso daqueles conhecimentos obtidos em inteligência artificial. E foi uma ideia e uma conclusão que mudou a forma com que eu via testes de software e a forma com que eu via de suporte a essa disciplina. E esse meu experimento, ele inclusive, ele ganhou tanta forma que ele foi aceito em um fórum, em um congresso científico internacional. Eu viajei para outro país para apresentar aquela ideia. E além disso, esse mesmo artigo se tornou posteriormente um artigo científico que foi publicado em uma revista internacional, a I3E. Você já deve ter ouvido falar sobre ela quando se fala em normas relacionadas a testes de qualidade de software. Isso foi algo tão maravilhoso e tão importante, uma contribuição tão importante para a comunidade de teste de software, que eu até saí no jornal da minha cidade de origem. Então, foi algo muito, mas muito interessante. Muito também muito recompensador. Conseguir ter algo, uma produção proveniente do mestrado que foi exposta em um fórum internacional científico e que foi posteriormente publicado em uma revista. Isso fez com que a minha forma de pensar e a minha forma de agir, ela começasse a mudar um pouco mais. Hoje em dia eu já sou mais guiado por dados. Hoje em dia eu já procuro mais dados, faço pesquisas, fundamento as minhas decisões, as minhas posições através de pesquisa, porque eu sei que isso muda completamente a forma com que as pessoas enxergam aquilo que você está compartilhando. Sem falar que, durante todo esse período, desde que eu comecei a expor, a compartilhar conhecimento, eu não parei nem um minuto palestrando. Hoje já são mais de 50 palestras que foram ministradas em diversos eventos. Tá? Hoje já são artigos escritos, são vídeos nos meus canais aqui no YouTube, conteúdos que são produzidos nas minhas redes sociais, como o Instagram, como o Telegram, como o LinkedIn, como o Medium. Então, durante todo esse período que eu estou aqui contando para você, foram
aprendendo coisas e contribuindo com conhecimento. Aprendendo outras coisas e contribuindo com conhecimento. E assim, crescendo cada vez mais. E a minha última dica para você que quer adquirir conhecimento em teste de qualidade de software hoje é a mentoria. Ser um mentor é ajudar outras pessoas a conseguir estruturar melhor o seu conhecimento e conseguir evoluir dentro das suas carreiras. Isso é ser um mentor. É você guiar, é você dar as diretrizes, mas que você deixe também a pessoa conseguir crescer por ela mesma e conseguir atingir os seus resultados. E eu sempre gostei muito disso. No meu discurso aqui, você já deve perceber que durante cada um desses momentos em que eu vivi, eu sempre tive tentando ajudar as pessoas ao meu redor a conseguir crescer, a conseguir maximizar, potencializar o seu conhecimento. E eu me lembro que chegou um momento em que eu tinha tanto as mentorias para realizar, que aquilo foi ficando difícil de conseguir lidar, de conseguir consolidar, de tantas mentorias que haviam. E foi ali então que nasceu em mim o desejo, né? E em mim, não só em mim, mas em mim com a consultoria da minha esposa também, da gente levar essas mentorias para a internet. Escalar essas mentorias e conseguir ajudar muito mais pessoas. Foi ali que nasceu então o TSPI, que é o meu treinamento de teste de software base, que entrega base para as pessoas que atuam dentro da área de teste de software. Posteriormente, ele veio a se transformar no programa de testes e qualidade de software, que é uma versão melhorada desse treinamento que era o TSPI. Um programa completo, atualizado, voltado para o mercado, com diversas sessões de mentorias. E ao criar esse novo produto, foi possível atingir muito mais pessoas. Mudar a vida de muito mais pessoas. E hoje em dia já são centenas de alunos que fazem parte desse programa de mudança, de transformação, de alavanque da carreira. Muitos desses meus alunos entraram para dentro do treinamento com salário baixo, com reconhecimento baixo, mas ao terminar, ao ter a sua mentalidade alterada, eles conseguiram quadriplicar seus salários. Tem um aluno que eu me lembro, ele passou tantos problemas na sua vida, na sua trajetória, problemas inclusive que deixaram ele tão para baixo, assim, de você não ter um lugar para ir, né? De você não conseguir enxergar qual que é o seu próximo passo dentro da sua carreira. Mas ganhando um salário baixo, um reconhecimento baixo, mas que hoje trabalha em uma grande empresa e ganha lá os seus 16 mil reais. Então, é realmente uma mudança, uma transformação que aquelas mentorias que eu tinha, que eu achava que eram muitas, hoje elas já se estendem a muitas outras pessoas e alcançam e transformam as vidas dessas outras pessoas. Foi a mesma coisa com o meu outro treinamento, que é o Descomplicando o Teste de API REST. Mudar a vida das pessoas que não têm conhecimento técnico para testar APIs REST, para que elas se tornem referências em seus times. E também aí já vão outras diversas vidas transformadas em pessoas que são referências dentro dos seus times testando APIs REST. Se fosse para que eu pudesse resumir toda essa trajetória e também esses pontos que eu trouxe para você hoje de como conseguir ganhar experiência em testes de software, você vai perceber que há uma mistura aqui de aprendizagem, busca do conhecimento, aplicação prática, exposição aos problemas e mentoria. É dessa forma que você consegue reunir esses 8 pontos e conseguir trazer mais experiência dentro da área de testes de qualidade de software. Todo esse conhecimento que eu compartilhei com as pessoas, honrosamente, foram traduzidas no ano passado em um prêmio. Eu fui eleito referência em testes e qualidade de software no Brasil. Foi um momento muito, muito importante para a minha carreira também, porque demonstrou o quanto a comunidade também tem de consideração pelo conteúdo que eu produzo, pelo aquilo que eu trago para a comunidade como sendo conhecimento.
Eu espero sinceramente que essas 8 dicas e mais esses 4 pilares que eu mencionei para você, do conhecimento, da prática, da exposição a problemas complexos e também de você mentorar, ou seja, trazer isso para as pessoas e ajudar as outras pessoas a crescer em sua trajetória, sirvam para você, para que você ganhe a experiência que você deseja. Eu desejo para você muito sucesso e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!